É isso. Um grande abraço. Tamo aí. Então vamos lá. Não sei se é todo mundo é assim, tá? Não sei mesmo. Mas boa parte acredita que a Terra teria 6 mil anos. Certo? Alguns, pelo menos. Tá? Alguns acreditam que a Terra tem 6 mil anos. Para quem acredita que a Terra tem 6 mil anos, né? Como explicar a formação de grandes províncias ígneas? Por exemplo, para quem não sabe que a província ígnea é a província que tem muito vulcão. No mundo a gente tem duas grandíssimas. Uma chama Trapas de Deccan, que fica na Índia, e a outra, para quem não sabe, Bacia do Paraná. Bacia do Paraná é considerado um dos maiores vulcões que já teve no planeta Terra. Fica aqui no Brasil, pouquíssima gente sabe disso, tá? Então, como que você explicar, por exemplo, a Bacia do Paraná são 3.500 metros de derrame basáltico, com camadas sobrepostas e separadas por momentos em que teve solo e vida. E só na Bacia do Paraná a gente tem catalogado hoje, e um estudo gigantesco feito pela própria Petrobras, 800 derrames basálticos individuais separados por esse intervalo. Como explicar toda essa deposição de basalto, essa intercalação de camadas, momentos em que teve vida, tem paleossolo, pedogênese, tudo isso, em apenas 6 mil anos? Pode sentar aí. Prazer, tudo bom? Prazer. Seu nome? Gustavo, sou programador. Boa! Então, sobre essa questão dos derramamentos, né, vulcânicos, as Trapas de Deccan, por exemplo. Boa. Tem dois pesquisadores, um chama Paul Garner e outro chama John Mahoney, e eles questionaram esse ponto nas suas pesquisas. Por exemplo, as Trapas de Deccan, elas têm 500 mil quilômetros de extensão, e toda essa extensão, ela é praticamente basáltica. Basáltico, que é derramamento vulcânico. Então não tem esses sedimentos que você falou, onde abrigaria... Não é sedimento, aí não é sedimento, aí é outra coisa, cara. Não, mas derramamento basáltico você disse que... não é sedimento. Não, eu entendo, mas... Os derrames basálticos, eles acontecem por quê? Porque os vulcões, eles entram em erupção, Sim. Um entra hoje, o outro entra daqui a 10 mil anos, depois a 20 mil anos... Isso na sua cosmovisão, Não, isso aí é medida, a gente vai. Eu já fui, quantos vulcões você já foi? Hã? Quantos vulcões você já foi? Eu fui do Chile ali, no Atacama. Foi lá, entrou perto dele, chegou perto? Cheguei perto, mas viu não entrei, os derramamentos? Não vi derramamento, não. Então, vi de longe, né? Vi de longe. Eu já estive dentro de um vulcão. O único vulcão no planeta Terra que você consegue entrar, que fica na Islândia. Tá, tudo bem, Sacani. E a gente vê os derramamentos. Mas vamos lá, toda a sua ideia é parte de pressupostos. Por exemplo... Medida. Não, mas você vai falar que os vulcões de derramamento são antigos por causa da datação radiométrica, não é? Não, nem precisa datar. Aqui não precisa nem de datação, então, por que é antigo? Aqui eu tô falando que é antigo, porque como que você faz em 6 mil anos para depositar 800 derrames de basalto? É o primeiro tema, o dilúvio. O dilúvio explica isso. Dilúvio... Não, o que o dilúvio fez? Ele pegou e explodiu todos os vulcões? No dilúvio, você tem a quebra da crosta terrestre, forma as placas tectônicas. O dilúvio quebrou a crosta ou os asteroides? Que agora eu já confundi tudo. Os asteroides quebraram a crosta, que é lá quando as fontes os asteroides quebraram a crosta da Terra. Vocês têm uma das maiores teorias na mão de vocês. Chico Chulub é um impacto bem pequeno. Então a gente tem prova de que meteoros atingiram a Terra, correto? Não, isso aí tem. Meteoro não. Meteoro nenhum atinge a Terra, meu amigo. Aquilo não é meteoro? Não é meteoro. O quê? Meteorito? O que é meteoro? Nem meteorito também não. É um asteroide? Asteroide. Okay, então. Meteoro, pra quem não sabe, aqui só pra explicar, meteoro é só o facho de luz do céu. Tudo bem, mas como você quiser chamar, é um ser celestial... Ser não, um objeto celestial atingiu a Terra em algum momento, beleza? Eu defendo de acordo com o trabalho ali do professor Célio, que ele já veio aqui e falou com você. Sim. E os meteoros atingiram, quebraram a crosta terrestre. Trouxe a água debaixo do manto pra cima, e aí isso causou o dilúvio. O pessoal mandou você sair. Beleza, mas procurem lá, pessoal, o trabalho de Paul Garner e John Mahoney, eles questionaram todas essas questões das Trapas de Deccan e vulcanismo. De novo, ué? Pô, não pode, tem que vir a galera aí, ué. Hã? Pois é. Não é assunto só, cara. É um assunto só. Sabe por que é esse assunto? Porque no debate lá que fizeram lá no Vilela, não deixaram falar de geologia em momento algum. Então eu falei pro Júnior, hoje eu vou me vingar. Eu sou vingativo mesmo. Posso ir pro inferno, não tem problema não. Vai não.
perguntar uma coisa. O senhor é o vulcão que está querendo matar? Não, cara. Não matar ninguém, não. Que é isso? Isso é maldade ou não? Não é maldade, professor? É maldade, não. Nada que eu tô perguntando aqui é de maldade, não. Com certeza. Bora lá, de novo. Prazer de novo. Prazer. Vai lá. Tinha que complementar com essa que tá mais fácil. Querido. Vai lá. Sobre os traps de Necam. Você tem Não, derrames fala de aqui, basalto. não vamos falar Trapo de Necam, não. Vamos falar aqui da Bacia do Paraná. Vamos então falar tá. da Petrobras. Petrobras Beleza. foi lá e mediu 800 derramamentos basálticos individuais e entre eles você tem vida, você tem um monte de coisa, depois derrama de novo e tal. Como que explicar tudo isso em 6 mil anos? Como que isso cabe em 6 mil anos? Lá no sul, em Santa Catarina, a gente chama lá, tem os cânions do Itaimbezinho, que é o mesmo derrame de basalto Sim, a Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná vai até lá. Isso. Lá a gente observa, eu já fui lá algumas vezes, a gente observa que as camadas basálticas, elas são plano-paralelas. Isso aí. Uma estava acontecendo e veio outra já, na realidade seria um rio, um oceano, uma coisa monstruosa Não seria um rio, mas tudo bem. Né? Se vê um mar de lava, um mar de lava que cobriu aquela região e ela não tinha ainda erodido para fazer como fazer solo, fazer a erosão normal de milhões de anos, se fosse o caso, que também poderia acontecer. Tá? A Bacia do Paraná é muito interessante porque eles ligam ela com o Paraná e Tendeca, lá na Namíbia, né? Uhum. Só que entre a Bacia do Paraná e o Atlântico existe a Serra Geral, que são os granitos lá os por granitos isso que a gente tem deposição, por isso que ele tem um negócio na geologia que chama estratigrafia de sequência, para explicar justamente isso. Aí você passa no meio do Atlântico, você tem a dorsal mesoceânica que também derramou basalto 13 mil quilômetros de extensão, praticamente no fundo do Atlântico dos dois lados. Dr. Maurice Ewing, que foi um oceanografista contratado pela National Geographic, à época, 1948, 1949, porque a dorsal oceânica foi descoberta na Segunda Guerra, com submarinos, navios, radar, essas coisas. E eles foram lá estudar como que o Atlântico se formou, que era uma questão que ele foi para responder, e se a cordilheira estaria toda nevada, ou seja, os sedimentos marinhos que vão descendo devagarinho dos organismos que morrem, deveria ter lá dezenas de metros de sedimentos em cima. Ele andou mais de 29 mil quilômetros circulando a cordilheira, ele inventou o sismógrafo, inventou maneira de tirar sedimentos do fundo, o cara era um gênio. Né? O que ele descobriu? Que o topo da cordilheira não tinha essa neve oceânica dos organismos que vão caindo. A base da cordilheira tinha sedimentos de até 30 metros, o que foi um choque para eles, porque eles imaginavam que o Atlântico é muito mais novo que o Pacífico, né? E, no entanto, o volume de sedimentos do Atlântico é semelhante ao do Pacífico. Foi uma descoberta. Outra descoberta interessante que ele fez foi que, na base da cordilheira, ele encontrou areia de praia. Uma linha de praia de 5 quilômetros de profundidade atualmente, né? E mais acima, mais a 3.500 metros, encontrou outra linha de praia. A conclusão dele, na época, foi de que no Atlântico não existia, essa cordilheira era acima, e depois, em 2 movimentos de subsidência crustal, formou-se as praias ao longo de algum tempo nesse processo. E outra descoberta também fantástica ali nas ilhas de São Pedro e São Paulo, descobriram diectomáceas de água doce lá no fundo, solo também, essas coisas todas. Ou seja, em algum momento passado, o Atlântico não existia, ou seja, tinha um derrame de basalto gigantesco lá, só que esse derrame faz a mesma coisa em volta da Antártida, né? Temos aí as 28, eu contei uma vez um mapa que eu tenho, 28 províncias ígneas do mundo todo, além do Deccan, e tem as outras, né? E essas 28 províncias ígneas se espalharam por milhões de quilômetros quadrados. Você perguntou o que ocasiona as províncias ígneas. Na nossa concepção criacionista bíblica, os impactos do asteroide, a ruptura de crosta, você pode ter ondas de choque se propagando. Não dá essa risada aí no meu. Conheci ele hoje. Framboesa de ouro pra vocês aí. Prazer, tudo bom? Bem? Sérgio. Seu nome? Sérgio. Sérgio também, xará. Fala. Eu chamo de Eduardo porque meu pai é Sérgio, meu irmão é Sérgio. Tranquilo. Então ficou como Eduardo. Eu só queria entender uma questão que você colocou ali, não sei se eu entendi certo, mas você colocou que tem deposições de vulcão. Derramamento. E tem vida ali, etc. Aí entre algumas camadas, não são todas, mas você tem, por exemplo, na Bacia do Paraná, você tem 800 derramamentos diferentes, e entre alguns deles, você tem solo, você tem vida e tudo mais. Então, ou seja, derramou
teve outro derramamento, aí parou por um tempo, esse tempo foi suficiente para a vida existir, tal, morrer, outro derramamento, assim vai. E você acha que a vida que surgiu ali, ele foi consequência da estratigrafia ali dos vulcões? Nada a ver. O que eu tô falando é do tempo. O vulcão teria essa capacidade de é do tempo. Ter um ambiente propício para gerar vida ali? Pô, a melhor solo do mundo é o solo vulcânico, cara. Para a origem da vida que você tá falando? É o melhor solo do planeta é o vulcânico. Você sabe, não, beleza, eu posso cavar ali e plantar, é o melhor solo do mundo. O melhor solo do mundo para a vida nascer. Eu tô perguntando em relação à origem da vida. Tem aí não tem. O vulcão gerar vida? Não, isso aqui não tem nada a ver com a origem da vida. O que eu tô falando não tem nada a ver com a origem da vida, tá? O que eu tô falando é o seguinte: como que eu encaixo 800 derramamentos de basalto, certo? 3.500 metros de espessura, que no meio eu ainda tive intervalos em que deu tempo suficiente da vida existir e tal, não tem nada a ver com a origem da vida. E depois veio outro derramamento em cima e tal. Vamos supor que teve um derramamento, teve tempo de eu ter uma floresta, depois dessa floresta você ter outro derramamento em cima e outro. Como que eu encaixo 800 derramamentos basálticos da Bacia do Paraná com 3.500 metros de espessura em 6.000 anos? Essa que é a minha questão.